2014 teve um reality, né, dos paranormais, que o nosso querido Edu Scarfon aí foi o vencedor aí desse reality. Eu tive a oportunidade de conhecer 15 aí dos participantes aí dos paranormais. E durante um tempo o pessoal brincava e falava que eu era parapsicóloga dos paranormais. E esse conhecimento com o pessoal dos participantes foi muito rico para mim, no sentido de conhecer na prática tudo aquilo que eu tinha conhecido em teoria lá na pós-graduação. Então foi muito bom esse contato com eles, para conhecer como eles viam, como é que funcionava. E foi realmente um laboratório riquíssimo, né, em entender. E você que me ouve e que admira esses profissionais, entenda. Você também tem esse potencial. E a paranormalidade, ela pode ser espontânea e pode ser treinada, né? Então, todos nós temos esse potencial latente dentro de nós. E, através de determinados exercícios, a gente pode potencializar isso. Estou contando isso para você entender que você pode, você consegue. E, às vezes, a gente coloca todo mundo como super-herói, né? Não estamos desmerecendo ninguém aqui. A gente tem profissionais maravilhosos. Mas você pode ter ferramentas, você pode aprender e desenvolver isso aí também na sua casa, descobrir como que funciona isso. Eu tenho um curso que eu deixei gravado no Hotmart, que ensina, fala sobre isso e tem técnicas também para desenvolver. E também faço determinadas turmas, algumas vezes por ano, também para ensinar esse conhecimento. Caso você tenha interesse, né, já te coloco aí numa lista de interesse para poder participar aí da próxima turma. É um curso normalmente de 2 dias, a gente vai falar de fenômenos, a gente vai desenvolver técnicas para você melhorar a tua intuição, melhorar a tua capacidade telepática. A gente faz um teste de paranormalidade e a gente consegue desenvolver melhor esse potencial. A gente trabalha conhecimento do pêndulo, que hoje muita gente sabe usar, para você utilizar, para você medir a energia da sua casa, para você medir a energia dos seus chakras, para você fazer perguntas objetivas de sim ou não. Então, assim, tem muita utilidade em diversos aspectos. Eu ensino a desenvolver a questão da psicometria, você sentir a energia de objetos para você saber sobre coisas que você ganhou, que você tem na sua casa, coisas que você identificar se você vai comprar. Então, tem muita utilidade aí nesse sentido. Então, você ser mais assertivo pode te ajudar e esse potencial mental pode ser muito importante aí na sua vida. E talvez você não saiba. Não estamos falando de religião, tá? Esse potencial não tem. A paranormalidade mesmo, eu venho de uma formação de uma linha científica. A paranormalidade, ela independe de religião, tá? Então, do ateu ao evangélico, por exemplo, eu cito muito respeito a todos eles, mas, por exemplo, se a gente for perceber, o pessoal que são evangélicos, eles falam muito sobre a revelação. E o que é revelação, gente? É uma pré-cognição, uma pré-munição. Então, todos nós temos esse potencial. Então, a gente consegue conhecer mais sobre esses fenômenos que a gente passa, desenvolver e melhorar isso no teu dia a dia. Então, pode ser muito importante aí na sua vida. E aí eu acabei entrando nesses assuntos para vocês entenderem que nós somos energia pura e a gente está sujeito a elas todo o tempo. A gente querendo ou não, né? Tem pessoas que são mais suscetíveis. Tem gente que vai passar uma vida inteira e nem vai perceber algo nesse sentido. Mas nessa trajetória, o que eu fui percebendo? Que depois de determinados atendimentos eu ficava extremamente esgotada, até eu identificar, até eu entender como funcionava esse processo. Talvez você que está me ouvindo tenha um trabalho completamente diferente do meu, mas uma coisa é certa, na maioria das vezes a gente está sempre lidando com pessoas. A gente está lidando com pessoas o tempo todo. Nesse momento, a gente está numa rádio, gente. Tudo isso tem uma frequência, tudo tem, né? Ali uma manifestação energética ali sobre você. Então, tem pessoas que vão ser mais sensíveis e vão sentir, e tem pessoas que não. Mas talvez passe despercebido. Talvez ela não coloque foco nisso exatamente. Então, chegaram momentos em
que eu me percebi extremamente esgotada, né? E aí eu fui conhecendo mais sobre energia, conhecendo sobre... por isso que eu comentei dos paranormais. Então, comecei a olhar mais para esse lado da proteção psíquica, comecei a olhar mais sobre limpeza energética. Então, eu fui percebendo que o meu campo áurico, né? Eu não posso olhar só para esse corpo físico. Eu tenho mais 6 corpos sutis em volta de mim. Num deles está o nosso subconsciente inconsciente. Então, por isso que tudo é energia, frequência e vibração. Então, você precisa entender tudo que vai além dos 5 sentidos. E não é porque você não está vendo, é porque não está acontecendo. Então, observe muito nesse contexto que eu estou te falando e comece a perceber se já aconteceu com você. Então, depois dessa percepção, eu fui conhecer mais sobre radiestesia e eu me interessei pela radiestesia. Então, eu hoje trabalho também com a mesa radiônica, né? Que é essa bonitinha que está aqui, maravilhosa, que eu amo de paixão e que me ajuda muito e dá para ajudar muitas pessoas nesse sentido. Então, ela vai trabalhar a mesa radiônica, basicamente, então, o que a gente utiliza? A gente utiliza o pêndulo, né? O pêndulo, se a gente for ver a questão da radiestesia, ele vai servir para medir. Então, ele vai captar e medir energias. Depois que a gente capta energias, a gente identifica, através aqui desses itens, o que está te atrapalhando. Então, a gente identifica o bloco energético que pode estar influenciando na sua vida. Então, a gente te norteia, né? A gente capta aqui, ó, a gente coloca o nome da pessoa e ela é colocada aqui, o endereço energético, numa figura que a gente chama de decágono. No decágono fala do quê? Sobre uma manifestação perfeita, são 10 lados iguais. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu quero que esse endereço energético manifeste perfeitamente, a perfeição, um equilíbrio. Eu vou nortear, através desse norte magnético aqui, se posicionar em direção à Terra, porque a Terra é a referência como uma frequência de equilíbrio. E a partir daqui, eu vou procurando identificar qual item da sua vida que está te atrapalhando negativamente. E aí a gente tem aqui as polaridades, né? Que tudo na vida é yin yang, né, gente? Tudo tem positivo e negativo. Então, a gente tem que observar tudo isso também. E a partir do momento que a gente identifica o bloco, a gente vai procurar o melhor ângulo aqui dentro desse círculo para poder corrigir. E é isso que a radiônica faz, através do gráfico, através, né, ali do que a gente está tendo aqui do desenho, a simbologia disso, a gente faz a correção para que entre em equilíbrio. E aí a gente tem alguns fatores que a gente pode identificar. Eu tenho influências externas e eu tenho influências internas, né? Então, por exemplo, até uma coisa que eu já ouvi até o Edu falar aqui, nem tudo é bacuba, gente, não é tudo outro, nem tudo é inveja, né? Então, pode ter? Tem, claro que a gente identifica. Aqui tem um item que a gente coloca e a gente chama energia provocada. A energia provocada é a energia desejada e emanada por alguém, mesmo que ela não faça nenhum tipo de trabalho, só o pensamento. Tem pessoas que têm um pensamento muito forte. E aí que tá. Se você tiver com a sua energia muito embaixo, por isso que eu falo muito de emoção, por isso que tudo é energia, frequência e vibração. Não é tudo que emana que vão pegar, mas é como você vai estar, que você vai comandar se isso pega em você ou não, tá? Então, aqui dentro da radiestesia, dessa mesa radiônica, eu tenho as influências externas. Então, a gente está falando de energia telúrica. O que é energia telúrica? Energia que vem do chão. Percebo muito que isso acontece muito com as pessoas que têm proximidade de água, né? Nem todo mundo, tá? Vamos entender, você é único, eu preciso olhar para você em especial. Tem pessoas que sentem mais essa energia da água, da questão da influência, tá? Então, isso pode influenciar positivamente ou negativamente. Aí, energia de algum lugar, isso está mais relacionado a trabalho e ou casa, a gente consegue identificar. Existe a energia de forma. O que é energia de forma? Vou dar um exemplo. Às vezes, aqui, por exemplo, a gente tem muita energia da questão da transmissão de todos os aparelhos. A gente tem pessoas que, às vezes, os móveis não estão adequados dentro da casa, são maiores que os seus espaços. Pessoas que têm coisas paradas muito tempo, em casa que nunca mexe. E aquela energia fica parada e, com o tempo, ela vai influenciando, né? Você já reparou que, às vezes, quando
você fala assim, agora eu vou arrumar meu guarda-roupa, vou dar um exemplo. E tá lá, tá tudo bagunçado. Aí quando você mexe, você fica extremamente cansado. Isso a gente chama de efeito Coca-Cola. São coisas que estão paradas, e aí quando você mexe, é como se elas disparassem ali. Aquela energia parada, ela solta, né? E acaba reverberando sobre o teu campo, e você pode se sentir mais cansado por conta disso, né? E isso, muitas vezes, a mesa funciona como se fosse um portal para mim. E quando eu conecto ali naquela energia, eu consigo, além do item que está aqui, às vezes é o que a gente chama de bilocação de consciência, eu estar consciente ali em dois lugares ao mesmo tempo, eu acessando a energia do lugar, eu acessando a energia de pessoas. Então, vem informações extras do que está aqui, tá? Então, é muito, muito interessante. E existem pessoas que têm dificuldade com a questão climática, a gente chama de desequilíbrio de íons. Eu, por exemplo, eu me funciono muito melhor, né, em temperaturas mais quentes, né? Gente, eu tenho uma necessidade do sol, é incrível. E aí, sabe quando pega aquelas épocas do ano que frio, 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 frio? Inverno é terrível para mim. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesa radiônica, porque aí vai lá e dá o desequilíbrio de íons. O dia que tem sol, fica lindo, maravilhoso. Mas isso sou eu, mas tem pessoas que vivem super bem em lugares frios, e tá tudo bem, cada um tem, né, a sua influência ali. E aí a gente consegue equilibrar aqui também. Aí eu falei já um pouquinho de energia provocada, a gente identifica se é do ambiente familiar ou se é de outros ambientes. E às vezes nesse item vem muitas imagens de pessoa. Aí eu descrevo, né, raramente vem nome, mas pode acontecer. Mas me vê a descrição da pessoa que está emanando aquela energia para você. Então, também consigo identificar e equilibrar. Depois a gente tem o que a gente chama de influência de seres fora da forma física, tá? E já estamos falando de coisas mais espirituais que pode estar influenciando. Depois temos influência de relacionamento. O que é influência de relacionamento? São pessoas que realmente você tem um vínculo, tá? E pode ser pai, mãe, irmão, amigo, quem realmente você realmente mantém uma relação, tá? E existe energia de outras pessoas, né? Então, se você sai com uma vibração baixa, e aí você fala bom dia, sabe aquele dia que você fala bom dia para quem? E você sai com aquela energia muito baixa, então ali seu campo, sua vibração já está muito abaixo daquilo que deveria ser o normal. E aí você abre teu campo para pegar a energia de qualquer pessoa que estiver passando por ali. Então, gente, faça sempre coisas para te deixar alto astral, para te deixar bem. Adriana, não tem nenhum motivo. Bota uma música, procura a tua âncora para levantar a tua energia, tá? E aí, se você não conseguir fazer isso sozinho, faça uma mesa radiônica, por exemplo, posso te identificar nesse sentido. Aqui eu falei sobre influências externas. Vamos falar das influências internas, que podem também mexer aí com a tua vibração? Vamos falar de forma pensamento, tá? Lembre-se que a influência interna é responsabilidade sua. Talvez você não tenha consciência, mas é bom saber. O que influencia? A maneira que você está pensando, que nós chamamos de forma pensamento. A gente tem uma questão aqui sobre programa de vida, é bem interessante isso. Lembre-se, você não veio aqui só para pagar conta. Aí eu falo que a mesa é fofoqueira, tá, gente? Ela me conta o que é que você está passando aí pela sua cabecinha, que você não percebeu, tá? E que pode estar influenciando. O programa de vida é sobre isso, sobre coisas que estão te faltando, onde você precisa ter alegria, satisfação, prazer, felicidade, o quanto isso está influenciando aí sobre o teu campo. Tem uma outra que é bem interessante, chama realização. O que é a realização? Sabe quando tem algo que você precisa fazer e você não consegue? Você está aqui, tenho várias coisas aqui planejadas e não vai, e não vai, e não vai. Aí aparece outro compromisso, aí aparece uma emergência, aí aparece outra coisa que vai te atrapalhar a realizar aquele teu propósito, tá? Então, isso aparece aqui na realização. Tem a questão do amar a si mesmo. A mesa me conta se a sua autoestima, amor próprio está baixo. Não tem nada a ver com a aparência física, tá? É como você está se vendo e está se enxergando. E a gente consegue equilibrar aqui também. Tem medo e insegurança. Quem nunca, né, gente? Por que a gente ainda, 90% do problema do ser humano é insegurança? Por que eu ainda não atingi aquele resultado na minha vida? Porque tem aquele sentimento que está te segurando, está tentando te proteger de alguma coisa que você não sabe. E a gente consegue trabalhar aqui na mesa também. Tem sentimento de culpa, lembrando que culpa
tem uma vibração baixíssima, né? Lembra? Culpa e vergonha vibra entre 20 e 30 Hz. Então, é bom você identificar e liberar isso no teu campo também. Depois tem sentimento de posse, que literalmente são aquelas pessoas apegadas. Às vezes elas não percebem, mas elas estão literalmente apegadas, tanto material quanto pessoas. E isso também atrapalha na sua vida de alguma forma. Depois a gente está falando de violência, e isso aqui é muito interessante. Quando vem, eu pergunto para a pessoa e realmente está lá reverberando no campo dela, né? Às vezes a pessoa passou por questões de assédio, abuso, ou violência física mesmo, no sentido de ter apanhado, de ter coisas nesse sentido, e ainda está reverberando no campo dela. E a gente consegue identificar e liberar. Influência de outras vidas passadas, tá? Às vezes, algumas pessoas aparecem, algumas já trabalharam, tá? E aí, a energia muda o tempo todo, tá? Não são todas as vezes que vão aparecer os mesmos itens, né? E a partir da primeira mesa, ela tem uma liberação maior, depois, se ela vai fazendo isso com mais frequência, ela consegue ir equilibrando. Tem gente que se programa para fazer 3, 4 mesas por ano para ir mantendo a energia, tá? Porque a gente é energia o tempo todo. E tem a questão de ideias rígidas, são pessoas que são inflexíveis, que têm dificuldade de abrir mão de determinadas coisas, tá? E lembranças do passado. Quem nunca, né? Coisas que você viveu lá atrás, que você fica carregando e com medo de reverberar isso e acontecer de novo. Então, essas são as influências internas, tá? Aí a gente identifica a porcentagem, a gente equilibra, a gente pode medir a frequência antes e depois para ver como que tá. Algumas coisas conseguem ser limpas numa única mesa, tem coisas que às vezes demoram um pouquinho mais, tá? Depois a gente vai verificar chakras, ela também faz equilíbrio de chakras. A gente vasculha os sistemas, as nossas glândulas. Ela vasculha cerca de 30 órgãos. Já aconteceu de a pessoa, às vezes, estar fazendo algum tratamento médico, ela não comentar, a mesa identifica. E depois a gente trabalha os nossos campos, né? É o nosso campo espiritual, nosso campo mental, nosso campo astral, o etérico, o físico. E ainda ao final da mesa, eu ainda questiono a respeito de se a gente deve continuar aquele trabalho. Porque a radiestesia, ela tem a mesa radiônica e ela também acompanha vários gráficos, né? Então, a gente pode continuar, se a pessoa quiser continuar mantendo a energia dela, a gente consegue ir identificando, colocar gráficos para continuar mantendo o equilíbrio daquilo. Em algumas situações, lembrando do que eu comentei anteriormente, quando eu vejo que tem alguma energia na casa, percebo sobre isso, dou orientação da limpeza, que a limpeza energética é muito importante, né? Ah, Adriana, eu não gosto. Ah, eu não sinto nada. Gente, tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa, mas o mais importante é a intenção em tudo. Tá, eu quero continuar a fazer meu banho só. Vai tomar seu banho de higiene, faz o seguinte, mentaliza, gente. A mente tem um poder gigantesco que você nem imagina. Vai tomar seu banho normal? Imagina que aquela água está tirando o quê? O que você quer que tire? Tira tudo que está te bloqueando, tudo aquilo que está te incomodando, tudo que não faz parte do que vai te trazer realização, sucesso, alegria. Então, a intenção é sempre muito importante. E aí, por exemplo, num caso que vem energia provocada, eu vou te dar dicas de proteção, vou te dar dicas do que fazer, como proceder. Então, não é só um trabalho de identificação e liberação, e até de um certo acompanhamento de uma situação que você consiga entender como você seguir de uma maneira melhor, tá? Então, lembre-se, você é corpo, mente, espírito, e o tempo todo você é energia, você está sempre vibrando de alguma maneira. Cuide das suas emoções, cuide da sua mente, cuide de tudo aquilo que você acredita que é importante. Talvez você não saiba, mas eu estou te colocando aqui que é importante saber isso, tá? E vou colocar aí para vocês também, dentro daquela faixa de horário, das 10 às 15, tá? Ouvinte da Vibe Mundial, quiser fazer a mesa radiônica, tem desconto, entre em contato comigo. Não me segue, gente? Adriana Parapsicóloga no Instagram. Meu site é o reprograme-sua-mente.com.br e o WhatsApp é o 11 98555 5122. Gente, tem solução, tem saída, temos profissionais maravilhosos. Estou falando que sou eu, estou te mostrando as alternativas que eu conheço e posso te ajudar. E mais uma vez, gente, passou rápido demais. Me segue no Instagram, acessa meu site,
No YouTube também tem vários vídeos de entrevistas que eu participei, que eu falo de vários assuntos. Então, a parapsicologia me deu essa liberdade de entender você em diversas áreas da sua vida, no teu mental, no teu físico, no teu energético, no teu espiritual. Eu não tenho todas as ferramentas, mas eu tenho várias ferramentas que podem te ajudar a encontrar aquilo que você veio fazer aqui. 3 programações naturais, gente, ser livre, sadio e feliz. Não está sendo? Procura que você tem muita chance de alcançar o teu equilíbrio. Estamos terminando mais um programa. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Segunda-feira que vem, 6h30, estou aqui de volta.